Camila sempre acreditou que algumas cidades tinham cheiro de lembrança. A dela, escondida entre montanhas e ruas estreitas, tinha cheiro de dezembro, mistura de pinheiros, chuva quente e pão doce recém-saído da padaria da esquina. Fazia 5 anos que ela não pisava ali. 5 anos fugindo do lugar onde viveu seu primeiro amor e sua maior decepção. Ela respirou fundo ao descer do ônibus. Do outro lado da rua, luzes de Natal cobriam postes, lojas e árvores como se cada canto tentasse compensar o que o tempo levou. As pessoas riam, corriam com sacolas, tiravam fotos. Tudo parecia igual, mas nada era igual. O peito dela sabia que algo estava diferente demais. O celular vibrou. Era sua mãe. Chegou bem, filha? Seu quarto tá do jeitinho que você deixou. Camila sorriu, embora o coração apertasse. Tô indo, mãezinha. Só, precisava olhar a cidade um pouco. O problema é que olhar machuca. Principalmente quando o passado aparece antes do que você espera. Ela atravessou a rua e parou diante da antiga biblioteca, agora decorada com estrelas douradas pendendo do telhado. Ali, naquela mesma calçada, ela e ele costumavam sentar para conversar durante horas. A lembrança veio nítida, quente, um fantasma que abraço nenhum espanta. Ele. O homem que ela amou. O homem que ela acreditou ter traído sua confiança. Uma moto acelerou e passou perto demais, fazendo Camila dar um passo para trás. Desculpa. Gritou o rapaz na moto, mas ela mal ouviu. Porque o coração dela tinha disparado por outro motivo. Na parede lateral da biblioteca, havia um cartaz. Um cartaz de procura-se. Com uma foto familiar demais. Era ele. Ela se aproximou devagar, como se tocasse um segredo. O nome dele estava abreviado, nunca usava o sobrenome inteiro. Os olhos dele, castanhos profundos, encaravam a câmera, mas algo na expressão denunciava cansaço, urgência, perigo. Desaparecido. Desde o dia 11 de dezembro. O mundo pareceu abrir um buraco aos pés de Camila. Ela recuou um passo, o ar faltando. Por que alguém colocaria um cartaz daqueles? Porque a mãe dele não avisou nada. E mais importante, porque ele sumiu justamente antes do Natal, justamente quando ela voltaria para a cidade. Camila deu meia volta e caminhou rápido, quase correndo. Não sabia se fugia do cartaz ou de tudo que sentia ao vê-lo. As luzes piscavam como se seguissem seus passos. Pessoas passavam sorrindo, mas ela só enxergava uma coisa: ele estava desaparecido. Aquele homem que ela prometeu esquecer, mas nunca conseguiu. Ao virar a esquina, esbarrou forte em alguém. Desculpa, murmurou, ainda ofegante. Mas o estranho apenas olhou para ela de um jeito que gelou sua espinha. Um olhar atento demais. Sabia demais. Você voltou, ele disse, como quem constata um fato óbvio, mas carregado de significado. Camila engoliu seco. Me conhece? Ele não respondeu. Apenas deu um passo para trás e sorriu de lado, como alguém que sabe um segredo que você não deveria descobrir. Talvez não devesse estar aqui, ele sussurrou. Não enquanto ele estiver sendo procurado. E antes que Camila pudesse reagir, o homem desapareceu entre as pessoas, deixando um rastro de alerta no ar. E naquele instante, as luzes de Natal ao redor dela piscaram todas ao mesmo tempo, como se anunciassem que algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Algo que ligava seu retorno, ao desaparecimento dele. O erro dela foi olhar para trás. Porque naquele momento, jurou ter visto a sombra de alguém observando-a da esquina oposta. E essa sombra tinha exatamente a altura, o jeito, o silêncio dele. Mas era impossível. Ele estava desaparecido. Ou, pior, estava sendo caçado. O caminho até a casa da mãe parecia mais longo do que Camila lembrava. As ruas estreitas estavam tomadas por enfeites coloridos, músicas natalinas que ecoavam de caixas presas aos postes e crianças correndo com gorros vermelhos. Mas nada disso entrava nela, tudo era um borrão luminoso, como se o mundo inteiro estivesse festejando enquanto o dela, por dentro, desmoronava. Quando finalmente dobrou a última esquina e viu o portão branco da casa em que cresceu, sentiu o peito afrouxar. Lar. Ou algo parecido com isso. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a maçaneta. Sua mãe apareceu, emocionada. Minha menina, como está magra? Disse, puxando Camila para um abraço apertado. Camila sorriu pela primeira vez desde que desceu do ônibus. Saudade, mãe. Elas entraram. A casa estava decorada como sempre. Guirlanda verde na porta, cheirinho de canela, pisca-pisca colorido contornando a janela. Mas algo no ar parecia pesado.
Como se todos ali tentassem manter a normalidade à força. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Camila, largando a mala no chão. A mãe congelou por meio segundo. Claro que não, meu amor. Só estamos todos ansiosos para o Natal, sabe como é? Mentira. A mãe dela sempre foi péssima mentirosa. Mas antes que Camila pudesse insistir, uma batida seca na porta a fez-se virar. A mãe empalideceu. Deixa que eu atendo, Camila se ofereceu, caminhando até a porta. Mas a mãe correu e segurou seu braço. Não. Quer dizer, eu atendo. Abriu apenas uma fresta, com o corpo bloqueando a visão. Camila ouviu um murmúrio baixo, urgente. Não entendeu nada, mas reconheceu a tensão na voz do homem do lado de fora. Quando a mãe fechou a porta, estava pálida. Só, o vizinho. Nada demais. Camila não acreditou em nada. E quando subiu para o quarto e viu pela janela o mesmo homem estranho do centro da cidade parado na calçada, olhando diretamente para casa. Soube que algo estava muito errado. Mais tarde, ao arrumar o antigo quarto, Camila encontrou um envelope escondido entre os livros. Amarelado, lacrado, com sua caligrafia do passado. Não abra até voltar. O coração dela disparou. Ela lembrava vagamente daquela noite. Uma semana antes de ir embora. Uma discussão, lágrimas, promessas quebradas, e ele. Sempre ele. Sentou-se na cama, hesitando. As mãos tremiam enquanto rompia o lacre. Lá dentro havia um bilhete curto, escrito por ela mesma, mas claramente em meio ao caos. Se algum dia voltar, saiba a verdade. Ele não te traiu. Alguém mentiu. E você corre perigo. A respiração de Camila falhou. Ela releu 10 vezes, o coração batendo no pescoço. Ela havia escrito aquilo? Quando? Como? E por quê? Antes que pudesse processar, ouviu um barulho forte no telhado, como passos. Levantou-se rapidamente, apagando a luz por instinto. O barulho cessou por um segundo, e então veio outro, mais perto. Ela recuou. Mas o pior foi o sussurro que ecoou pela janela aberta atrás dela. Eu avisei que você não devia ter voltado. Camila se virou num sobressalto, mas não viu ninguém. Apenas o vento balançando as cortinas, trazendo com ele o tilintar das luzes de Natal no quintal. Outra sombra se moveu. Rápida. Precisa. Camila pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para a mãe, mas antes que pudesse dizer algo, a janela se escancarou de repente, com força suficiente para apagar o pisca-pisca. E, por um instante, apenas um instante, ela viu. Ele. Ou alguém com o mesmo olhar. O mesmo silêncio. A mesma presença. Mas desapareceu antes que ela pudesse piscar. E quando a luz voltou a piscar, havia algo no chão, sob a janela. Uma corrente metálica. A que ele usava no pescoço todos os dias. A prova de que ele esteve ali. A prova de que alguém estava mentindo. E a prova de que a volta dela não foi coincidência. Camila encarava a corrente como se fosse um objeto radioativo. Aquele pequeno pedaço de metal brilhando no chão parecia ter peso suficiente para derrubar tudo o que ela acreditava nos últimos anos. Ela se ajoelhou lentamente, os dedos tremendo quando tocaram o pingente frio. Sim. Era dele. O mesmo que ele nunca tirava. O mesmo que ela mesma havia dado no primeiro aniversário juntos. A emoção bateu como uma onda. O arrependimento logo atrás. Um vento forte passou pela janela, apagando de novo as luzes do quarto. O silêncio ficou denso, pesado, pulsando como se estivesse vivo. Camila respirou fundo, lutando contra aquela sensação estranha de ser observada de perto. O envelope aberto sobre a cama tremulava como se quisesse chamar atenção de novo. A mãe subiu correndo as escadas. O que aconteceu? Perguntou, ofegante. Camila escondeu a corrente na mão fechada. Nada, acho que foi o vento. A mãe a encarou com um olhar que só quem cria conhece, um olhar que enxerga medo onde ninguém admitiria. Camila, você não devia ter ido àquele quarto. Ela disse a frase com uma delicadeza que soou mais como aviso do que consolo. Por quê? Camila estreitou os olhos. A mãe hesitou, respirou fundo, buscou palavras. Tem coisas do passado que, às vezes, é melhor deixar lá. Foi você quem escondeu o envelope, Camila acusou. A mãe engoliu seco. Eu só queria te proteger. Do quê? De quem? A mãe se afastou como se tivesse encostado numa verdade quente demais para segurar. Ele não desapareceu do nada, Camila. A voz saiu baixa, embargada. E você não foi embora à toa. Antes que Camila pudesse perguntar mais, o som de algo quebrando lá fora interrompeu a conversa.
Um estilhaço, como vidro se espalhando pelo quintal. As duas correram para a janela. A rua estava quieta, iluminada pelos enfeites natalinos, mas havia uma garrafa quebrada no portão da frente, com um pedaço de papel preso ao gargalo. Fica aqui, disse a mãe, mas Camila já descia as escadas. O papel estava escrito à mão, com uma letra firme e curta. Volte para onde veio. Ainda dá tempo. O peito dela apertou. A sensação de estar sendo caçada aumentava a cada minuto. Foi então que ela sentiu, mais do que viu, um movimento do outro lado da rua. Uma sombra. Um vulto. Uma presença tão familiar que seu coração disparou antes mesmo de ela entender o porquê. Ela deu 2 passos à frente, ignorando a mãe chamando seu nome atrás. A rua parecia suspensa, o ar frio cortando o silêncio. A sombra se manteve ali, imóvel, observando. É você? Camila sussurrou, quase sem voz, como se falasse com um fantasma. A silhueta ergueu um dos braços, devagar, como se tentasse chamar atenção sem assustar. Era um gesto que ela conhecia, um gesto que ele fazia sempre que queria aproximá-la, sempre que palavras eram difíceis demais. Seu coração simplesmente parou. Mas então, algo mudou. A postura do vulto ficou rígida, tensa. Como se tivesse percebido algo atrás dela. Ou mais longe. Ou ao redor. E, de repente, a sombra deu um passo para trás. Depois outro. E então desapareceu entre as luzes de Natal, como se tivesse sido engolida pela noite. Camila correu até a calçada. Olhou para os 2 lados da rua. Nada. Ninguém. Porém havia algo novo no chão, bem onde aquela figura estava antes. Um papel dobrado, preso sob uma pequena pedra. Ela se ajoelhou e abriu com cuidado. Não confie em ninguém. Nem no que você lembra. Especialmente, não no que te contaram. A caligrafia. Era dele. Sem dúvida nenhuma. O mundo ao redor pareceu tremer. E antes que ela pudesse levantar, uma sirene distante cortou o silêncio da noite, vindo na direção da rua dela. Não era ambulância. Nem bombeiros. Era a polícia. E o som de pneus derrapando chegou alguns segundos depois, acompanhado da voz de um megafone. Todos para dentro. Agora. Camila congelou. Porque aquilo só podia significar uma coisa. Ele estava perto. Perto demais. E alguém, talvez mais de uma pessoa, estava atrás dele. E agora, atrás dela também. A sirene ressoava pela rua como um aviso urgente, rasgando o clima natalino e substituindo por algo frio, metálico e ameaçador. Vizinhos surgiam às portas com expressões tensas, sussurrando uns com os outros, como se todos soubessem de algo que Camila ainda não sabia. As luzes coloridas piscavam sem ritmo, produzindo sombras que se moviam nos muros, tornando tudo ainda mais dramático. Camila recuou instintivamente quando o carro da polícia parou bruscamente diante da casa. A mãe apareceu na porta, aflita, chamando-a com a voz trêmula. Camila! Entra agora! Mas ela não conseguiu se mexer. O papel escrito por ele ainda estava quente em sua mão. Não confie em ninguém. Nem no que você lembra. A porta do carro se abriu e 2 policiais saíram. Ela reconheceu um deles. Davi, antigo amigo de infância, sempre sério, sempre calculista. Ele a olhou de um jeito estranho, como se tentar decifrá-la. Camila? Ele chamou, caminhando até ela. Por que você está aqui fora? Recebemos uma denúncia de movimentação suspeita nessa rua. Movimentação suspeita? Ela engoliu seco. Eu, não sei do que está falando. Davi franziu o senho. Alguns vizinhos disseram ter visto alguém rondando sua casa. Um homem. Alto, cabelo escuro, roupas escuras. O coração de Camila disparou. Ele. Ou alguém tentando se parecer com ele. Ou alguém atrás dele. Davi continuou. Isso soa familiar para você? Camila hesitou. Seu instinto gritava para não dizer nada. Seu coração implorava para falar tudo. Acabou optando por uma versão neutra. Eu também vi um homem mais cedo, mas ele fugiu antes que eu pudesse ver direito. Davi a estudou por um momento, como se cada piscada dela revelasse mais do que palavras. Camila, ele baixou a voz. Você sabe que não deveria ter voltado para essa cidade agora. Como assim? Ela arregalou os olhos. Existe uma investigação em andamento. Coisas que você não sabe, respondeu. E, envolvendo ele. A menção ao ex-amor foi como um tiro silencioso no peito. Ele, é suspeito de algo? A voz saiu quase um sussurro. Davi desviou o olhar, o que foi pior do que qualquer resposta clara. Eu não posso te contar. Mas,
Ele respirou fundo. Fique longe de qualquer coisa que te conecte a ele. Camila cerrou os dentes. Como se isso fosse possível. Como se ela não estivesse mais conectada a ele do que nunca. O segundo policial chamou Davi de volta. A mãe apareceu atrás de Camila com a expressão devastada, como se carregasse um segredo enorme e pesado demais para continuar escondido. Quando a polícia se afastou, Camila virou-se para entrar, mas parou ao ver algo preso na lateral do portão. Um pequeno símbolo, feito com tinta branca. Uma letra. A inicial do nome dele. Desenhada discretamente, como um sinal. Mãe, Camila encarou o símbolo. Você viu isso aqui? A mãe empalideceu. Entra, Camila. Por favor, implorou, puxando-a pelo braço. Mais tarde, depois de jantarem em silêncio, Camila subiu para o quarto. O envelope, a corrente, o bilhete, tudo parecia montar um quebra-cabeça incompleto, mas com peças demais que se encaixavam perfeitamente. Ela pegou o papel novamente. A caligrafia dele. Aquilo era real. Ele estava por perto. Ele precisava dela. Ou, talvez estivesse tentando avisá-la de algo muito maior. Camila fechou os olhos, respirou fundo e tentou se lembrar da noite em que foi embora da cidade anos antes. Tudo parecia confuso, fragmentado, como se alguém tivesse apagado as partes mais importantes da memória dela. O rosto dele aparecia. O olhar acusado. A sensação de que ela precisava fugir. E alguém dizendo algo ao pé do ouvido dela. Uma voz abafada. Confie em mim, Camila. Ele não é quem você pensa. Mas a voz não era a dele. Isso ela sabia. De repente, o som de passos pesados ecoou no telhado de novo, mais fortes desta vez. Camila correu para a janela, o coração na garganta. Lá embaixo, na rua, as luzes piscavam de maneira estranha, como se algo interferisse nelas. E então, entre o clarão e a sombra, ela viu alguém parado ao lado do poste, olhando diretamente para sua janela. Era ele. Tinha que ser ele. A postura, o modo que mantinha o corpo levemente inclinado, como se estivesse sempre pronto para correr. O brilho nos olhos, mesmo à distância, mesmo no escuro, era inconfundível. Camila regalou os olhos e recuou, a mão no peito. Ele levantou uma das mãos, devagar. Um cumprimento silencioso. Um pedido. Uma súplica. Mas antes que ela pudesse se mover, um carro preto virou a esquina em alta velocidade, iluminando a rua como um farol. O homem, ele, se virou rapidamente, dando um passo para trás. Os faróis focaram diretamente onde ele estava. E então ele correu. Camila sentiu um grito sufocado escapar. Não sabia se queria chamá-lo, ou alertá-lo. O carro acelerou atrás dele. E antes que suas pernas obedecessem, Camila só conseguiu ver a última coisa que ele fez antes de desaparecer na escuridão. Ele olhou para trás. Para ela. Com desespero. Com medo. Com amor. E aquilo dizia tudo. Ele não estava fugindo dela. Ele estava fugindo por ela. Estranhamente, no instante em que a rua ficou vazia, algo caiu em sua varanda, um pequeno aparelho prateado, redondo, com uma luz azul piscando. Camila se aproximou devagar, o coração martelando. Era um rastreador. E estava ativo. O que significava que alguém estava rastreando a casa dela. E agora, estava rastreando ela também. O pequeno dispositivo piscava no chão da varanda com uma luz azul intermitente, tão brilhante que parecia pulsar junto ao coração acelerado de Camila. A noite estava silenciosa, mas não um silêncio confortável, era o tipo de silêncio que parece observar, que respira atrás de você, que pesa. Camila deu um passo para trás, como se o objeto pudesse explodir. Respirou fundo, tentando raciocinar. Um rastreador. Ele tinha jogado aquilo ali? Ou alguém estava mandando um aviso? Talvez os dois. A luz azul piscou de novo, mais rápida. Camila se ajoelhou e passou os dedos lentamente sobre o metal frio. Era pequeno, redondo, discreto demais para ser algo amador. Parecia profissional, militar, ou pior, de algum grupo que não deixava rastros. Ela sentiu a espinha gelar. O que é isso? A voz da mãe soou atrás, trêmula. Camila fechou a mão sobre o dispositivo. Nada, mãe. Só lixo na varanda. A mãe não acreditou. Mas não insistiu. Como se já soubesse mais do que deveria. Camila subiu para o quarto rapidamente, trancou a porta, apagou as luzes e abriu o notebook. Colocou o rastreador sobre a mesa, analisando-o sob a fraca luz da tela. Era sofisticado. E perigoso.
Quando tentou aproximá-lo do notebook, a luz azul piscou mais forte, como se detectasse a aproximação. Ok, Camila murmurou. Você não é só um rastreador simples. Ela abriu o Google. Procurou por modelos parecidos. Nada. Nenhuma referência. Nenhuma marca. Nenhuma imagem. Era como pesquisar sobre um fantasma. Até que uma mensagem apareceu na tela, numa janela pop-up que ela não tinha aberto. Você está sendo observada. Não consegue escapar. Camila empalideceu. A janela piscou e sumiu como se nunca tivesse existido. Isso não é real, deve ser vírus, ela sussurrou, tentando convencer a si mesma. Mas sabia que a coincidência era grande demais. Alguém estava conectado ao dispositivo. Alguém estava ligado nela. De repente, passos rápidos ecoaram no corredor. A porta bateu com força. Camila. A mãe estava desesperada. A polícia voltou. Eles querem falar com você. O coração dela caiu no estômago. Ela escondeu o rastreador na gaveta de meias e correu para abrir a porta. Davi estava lá, sério, tenso, ofegante, como se tivesse corrido até a casa. Camila, ele a puxou para baixo, pela escada, sem dar tempo para explicações. Alguém acionou um alerta próximo à sua localização. Precisamos entrar. Agora. Alerta? A mãe ficou pálida. De ativação, disse ele, varrendo o ambiente com os olhos. Como se alguém tivesse ligado um dispositivo perto da casa de vocês. Camila engoliu seco. O rastreador. Ele sabia. Você viu alguém? Davi insistiu. Qualquer coisa? Ou, ouviu algo? A mãe tentou responder, mas Camila a interrompeu. Nada. Eu estava no quarto. Não ouvi nada. Davi estreitou os olhos. Ele conhecia Camila desde criança. E sabia quando ela mentia. Camila, ele ergueu a voz. Se você estiver escondendo algo, está colocando sua vida em risco. Ela manteve o olhar firme, tentando parecer convincente. Não vi nada, Davi. Nada mesmo. Mas o policial a encarou por mais alguns segundos. Longos demais. Como se tentasse decifrá-la. Certo, disse enfim, embora não parecesse satisfeito. Vamos patrulhar a área. Fiquem em casa. E por favor, não saiam por motivo nenhum. Camila assentiu, e só quando a porta se fechou ela deixou o ar escapar. Ela subiu as escadas correndo, trancou a porta novamente. Abriu a gaveta. O rastreador ainda estava lá, mas agora, a luz azul não piscava mais. Estava apagado. Morto. Desligado. Ou pior. Alguém o desativou remotamente. Camila fechou a janela e encostou a testa no vidro, tentando organizar o pensamento. Na rua, as luzes de Natal piscavam de forma irregular, como se a energia estivesse falhando. Mas, observando com mais atenção, ela percebeu que não era falha. As luzes piscavam em sequência, formando um padrão. Um código. Um arrepio percorreu sua coluna. Ela abriu a janela lentamente, o vento frio batendo no rosto. E então viu, do outro lado da rua, sob a sombra de uma árvore iluminada, havia alguém. Parado. Olhos fixos nela. Respiração pesada no ar frio. Um casaco escuro. Capuz. O corpo imponente. A postura dele. Ela sentiu as pernas enfraquecerem. É você, murmurou, sem voz. O vulto inclinou a cabeça. Um gesto tão familiar que fez o peito dela doer. A luz do poste piscou exatamente 3 vezes. Ele ergueu a mão direita. E apontou para ela. Lentamente. Como se pedisse. Como se implorasse. Como se avisasse. Corre. Agora. Camila retrocedeu um passo, completamente gelada. E antes que pudesse reagir, um estalo ecoou do lado da casa. Um barulho seco, de metal contra metal. De arame tensionado. De alguém abrindo o portão sem permissão. Sem pensar, Camila se abaixou à janela. Do lado de fora. Alguém entrava no quintal. Em silêncio. Com passos calculados. Devagar demais para ser amigo. E o vulto na rua desapareceu. Sumiu como se nunca estivesse ali. Mas no fundo, Camila sabia. Ele não fugiu. Ele estava indo na direção do perigo. Para protegê-la. De algo que se aproximava da casa naquele exato momento. O barulho metálico ecoou novamente, mais forte, como se a tranca do portão tivesse sido tensionada até o limite. Camila se escondeu atrás da cortina, o coração martelando nos ouvidos. Sabia que não era Davi. Os passos eram mais pesados, mais calculados. Havia intenção, e não boa.
O vento frio carregava o cheiro de chuva que se aproximava, misturado com algo que ela não conseguia identificar, um perfume leve, quase imperceptível, como tabaco suave misturado com cedro, um aroma que ela não reconhecia, mas que causava arrepios imediatos na nuca. Camila tentou respirar devagar, mas o medo apertava o peito. Tentou ouvir. 1, 2, 3 passos. Depois silêncio. Silêncio absoluto. Aquele silêncio que precede algo terrível. Ela se levantou devagar e espiou pela fresta da janela. A luz do quintal, que até poucos minutos atrás estava acesa, agora oscilava, piscava como se algo estivesse interferindo na eletricidade. O portão, que antes estava fechado, estava entreaberto, apenas alguns centímetros, mas suficientes para que alguém tivesse passado. Seu sangue gelou. Ela queria correr. Queria gritar. Queria ligar para Davi, mas seu corpo simplesmente não respondia. Um movimento súbito. Por trás da árvore do quintal, alguém deslizou para a lateral da casa. Rápido. Silencioso. Treinado. Camila recuou tão rápido que tropeçou na cama. Quase caiu, mas segurou a cabeceira. A visão do vulto voltava à mente, o homem na rua, aquele que a observava com o capuz e o casaco. Aquele que, de alguma maneira inexplicável, parecia conectado a ela. Como se soubesse exatamente quando ela estava em perigo. E ele tinha sumido no instante em que o invasor entrou no quintal. Ele estava indo atrás dele. Camila trancou a porta e encostou o ouvido na madeira. Nenhum som dentro de casa. Tudo quieto. Mas lá fora. Um estrondo abafado. Algo caindo. Depois, o barulho seco de corpo contra corpo. A respiração dela travou. Eles estavam lutando. A janela tremeu com o impacto. Mais um baque. Um grunhido de dor, mas Camila não conseguiu identificar de quem. Ela correu até a janela e abriu com cuidado, inclinando-se para ver o quintal. Estava escuro, a luz piscando, mas ela conseguiu enxergar dois vultos se movendo em sombras rápidas. Um deles, o capuz, a postura larga, era certamente o homem misterioso. O outro era mais ágil, menor, mas rápido. Os movimentos eram calculados, afiados. Em determinado momento, o homem do capuz o prensou contra o muro, mas o invasor escapou com um giro que parecia ensaiado. Meu Deus, Camila sussurrou sem perceber. O invasor sacou algo brilhante, uma pequena lâmina curva, curta e mortal. Ele avançou com precisão, mirando o abdômen do homem do capuz. Não. Camila murmurou num fio de voz, como se pudesse ser ouvida. Mas o homem desviou no último segundo e agarrou o braço do inimigo, torcendo com brutalidade. A lâmina caiu, rodopiando no chão. O invasor reagiu, dando 2 passos para trás, e então fez algo que Camila jamais esperaria. Sorriu. Um sorriso torto. Quase um aviso. E correu. Escalou o muro com uma facilidade assustadora e desapareceu na noite. Camila prendeu a respiração. O homem do capuz ficou parado, ofegante, olhando para o alto do muro como se calculasse se deveria ir atrás dele ou não. Depois, virou-se devagar, e olhou diretamente para a janela onde ela estava. Os olhos dele, finalmente visíveis sob a luz falha, encontraram os dela. Pretos. Profundos. Carregados de algo que ela não conseguia nomear. Não era ódio. Não era ameaça. Era conhecimento. Como se ele soubesse quem ela era antes mesmo dela nascer. Camila recuou, mas não conseguiu quebrar o contato visual. Era como se estivesse presa, hipnotizada. Ele levantou a mão, devagar, como se pedisse calma. Como se dissesse que não era o inimigo. Mas antes que ela pudesse reagir, luzes vermelhas e azuis começaram a brilhar na rua, sirenes, carros se aproximando. A polícia. Davi. Camila olhou para o portão. Olhou para o homem. E então percebeu a escolha que aconteceria nos segundos seguintes. Ele não podia ser visto ali. Se fosse, seria caçado. Por Davi. Pela polícia. Ou por quem quer que tivesse mandado o invasor. O homem deu um último olhar para ela, era um pedido silencioso. Um pedido para ela não dizer nada. E então ele correu para os fundos, desaparecendo entre as sombras do terreno vizinho. Camila fechou a janela no mesmo instante em que Davi entrou no quintal com 2 policiais. Camila. Abra. Ele chamava lá embaixo. Encontramos sinais de arrombamento. Você está bem? Ela correu até a porta, respirando fundo, o coração ainda disparado. Ela abriu. Davi estava ali, tenso, suado, com a arma na mão. O que aconteceu? Ele perguntou, olhando ao redor. Viu alguém?
Camila hesitou por um segundo eterno. O olhar daquele homem ainda queimava em sua mente. Se ela contasse, colocaria um alvo no peito dele. Se não contasse, colocaria um no próprio. Ela engoliu seco. Baixou os olhos. E mentiu. Não vi nada, Davi. Nada. O silêncio dentro do quarto parecia mais barulhento que o caos lá fora. Camila observava Davi caminhar de um lado para o outro, analisando cada canto, cada pegada de poeira no chão, cada detalhe que pudesse indicar quem havia invadido o quintal. Isso está ficando sério demais, ele disse, num tom que misturava preocupação e irritação. Primeiro aquele carro suspeito te seguindo, agora isso, parece que alguém está atrás de você, Camila. Ela cruzou os braços, sentindo a garganta secar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu juro que não sei. Davi parou de andar e a encarou. Tem certeza que não viu ninguém? Tenho, respondeu, firme demais para ser verdadeira. Mas ele acreditou. Ou quis acreditar. Do lado de fora, os policiais continuavam vasculhando o quintal. A luz já tinha voltado ao normal, mas a lâmpada quebrada perto do muro denunciava que ali houve luta, embora ninguém tivesse encontrado mais nada. Enquanto Davi se afastava para falar com os colegas, Camila deixou o olhar escapar pela janela novamente. O quintal parecia o mesmo de sempre, e ao mesmo tempo tão diferente. Era como se ainda houvesse a sombra dele ali, dissolvida no ar, observando de algum lugar que ela não podia ver. Ela sentiu uma presença. Não física. Algo interno, como um pressentimento profundo. Aquele homem a estava protegendo. Ela sabia. E isso era aterrorizante e reconfortante ao mesmo tempo. Camila? Davi voltou até ela. Você está tremendo. Quer que eu fique aqui hoje? Ela hesitou. Davi era seu porto seguro. Sempre fora. E ainda assim, uma sensação estranha a tomou. A noite estava cheia de verdades que ela ainda não entendia. Cheia de segredos que ela própria não sabia que carregava. Eu acho que vou ficar bem, disse, sem acreditar na própria resposta. Deixa os policiais darem uma última olhada e eu tento dormir. Davi a observou por longos segundos, como se quisesse enxergar além das palavras dela. Tudo bem. Mas qualquer coisa mesmo, me liga. Não importa a hora. Ela assentiu. E ele se afastou. As horas seguintes foram longas demais. Camila tentou dormir, mas sua mente estava em guerra. Cada vez que fechava os olhos, via flashes dos movimentos rápidos dos dois homens lutando no quintal. Via a lâmina brilhando no ar. Via os olhos dele, o protetor desconhecido, fixados nos seus. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia. Ela resolveu levantar e beber água. A casa estava quieta, iluminada apenas pela luz fraca da rua que entrava pelas frestas da cortina. Ao passar pela sala, viu algo no chão. Se ajoelhou. Tocou devagar. Uma fibra preta. Grossa. Curta. Parecia nylon, ou talvez parte de algum tecido especial, como aqueles usados em jaquetas táticas. O sangue dela gelou. Aquilo não podia ser do invasor, ele estava todo de cinza claro. Quem usava preto, era o outro. O protetor. Ela fechou a mão sobre a fibra. Por algum motivo irracional, aquilo parecia um fragmento de um segredo que ela não deveria conhecer. De repente, algo bateu na janela da sala. Camila se virou tão rápido que deixou o copo cair e se estilhaçar no chão. A respiração travou. A mesma batida. 2 vezes. Suave. Controlada. Como um código. Ela se aproximou devagar, com as mãos tremendo. Puxou a cortina milímetro por milímetro. E os olhos dele estavam ali. Os mesmos olhos negros. Profundos. Cheios de algo entre dor e urgência. Ele não usava o capuz desta vez. Seu rosto estava à mostra, e era mais jovem do que ela imaginara. Forte, marcado, com uma cicatriz fina na sobrancelha que dava um ar perigoso, ao mesmo tempo, estranho familiar. Ele levantou um papel, pressionado contra o vidro. Nele, apenas 2 palavras. Não confie. Camila sentiu o estômago virar. Ela apontou para si mesma, quase sem ar. Não confiar em quem? Sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. Ele simplesmente apontou para o lado esquerdo da rua. Devagar. Com firmeza. Ela seguiu seu gesto com o olhar, e viu um carro parado no final da esquina. Com os faróis apagados. Com alguém dentro. Era o mesmo carro que Davi tinha jurado não ter visto. Ela voltou a olhar para o homem na janela. Ele escreveu mais uma coisa no papel. Uma frase que fez as pernas dela amolecerem. O perigo está dentro da sua vida.
não fora dela. Antes que ela pudesse reagir, ele desapareceu na escuridão novamente. Como se nunca tivesse estado ali. Camila ficou paralisada, sentindo o peso da revelação esmagar seus ossos. Se o perigo não estava na rua, então estava entre as pessoas que ela mais confiava. E isso incluía Davi. Camila permaneceu imóvel diante da janela por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O vidro ainda estava marcado pela pressão do papel que ele segurara. As palavras ecoavam dentro dela como um sinônimo de desespero. O perigo está dentro da sua vida, não fora dela. O que aquilo significava? Quem ele achava que estava tentando machucá-la? Ou, quem ele sabia que estava? Ela fechou a cortina com mãos trêmulas, dando 2 passos para trás, sentindo o ar ficar cada vez mais pesado. A fibra preta ainda estava em sua mão, como um fragmento de um destino que ela não escolheu, mas que claramente a escolheu. Ela respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo era paranoia. Que o homem misterioso talvez estivesse enganado, ou fosse ele mesmo a ameaça real. O problema era que sua intuição, aquela sensação animal que nasce antes mesmo da razão, dizia o contrário. Ele não queria machucá-la. Se quisesse, já teria feito. Ele estava ali para protegê-la, não para destruí-la. Mas então, quem estava tentando destruí-la? Camila ouviu um som leve na porta. 3 batidas. Não fortes o suficiente para acordar um vizinho, mas também não suaves demais para serem acidentais. Ela engoliu em seco. Quem é? Perguntou, mesmo sabendo que não queria a resposta. Sou eu, Camila. A voz de Davi atravessou a madeira. A polícia encontrou algo perto do portão. Acho que você precisa ver. Ela fechou os olhos por um segundo, reunindo coragem. Abriu a porta devagar. Davi estava ali, sério, com o senho franzido, segurando um saco plástico transparente como fazem em cenas de investigação. Dentro dele havia um pedaço de tecido cinza rasgado, claramente da roupa do invasor que fugiu. Achamos isso no muro, disse ele. O cara que entrou aqui não era amador. Ele sabia o que estava fazendo. E deixou isso escapar apenas porque alguém o atrapalhou. A garganta de Camila secou. Alguém? Davi assentiu. Sim. Alguém estava aqui. Alguém lutou com ele. E eu quero saber quem. O olhar dele era penetrante demais. Firme demais. Quase, desconfiado. Você não viu ninguém? Não, mentiu ela, sentindo o coração apertar. Eu já disse que não. Davi aproximou-se um passo. Seu corpo grande e sólido parecia ocupar todo o corredor. Camila, olha para mim. Ele ergueu o queixo dela gentilmente com 2 dedos. Se houver qualquer coisa que você não está me contando, qualquer detalhe, você precisa confiar em mim. A frase o atingiu como lâmina. Justamente naquele momento ecoou no fundo da mente dela. Não confie. Eu estou confiando, disse, forçando um sorriso frágil. Mas pela primeira vez desde que o conhecia, ela se sentiu culpada ao olhar dentro dos olhos dele. Davi permaneceu por mais alguns minutos, fazendo perguntas, anotando coisas num bloco, andando pela casa com passos pesados que ecoavam como martelos na mente dela. Todo o tempo, Camila sentia uma sensação difícil de descrever. Era como se estivesse sendo observada, não por Davi, mas por outra presença, mais leve, mais silenciosa, oculta nas sombras do quintal. Ela sabia que ele estava perto. O homem misterioso. O protetor. Como se estivesse garantindo que Davi não encontrasse nada que pudesse incriminá-lo, ou colocá-la em perigo. Quando Davi finalmente foi embora, Camila trancou a porta e ficou apoiada nela, sentindo a casa inteira vibrar com o eco do silêncio. Não queria ficar sozinha, mas também não queria ninguém ali dentro. Estava cercada por inimigos invisíveis e por aliados que talvez não fossem confiáveis. Ela caminhou até a cozinha, pegou um copo novo e serviu água. Suas mãos tremiam tanto que algumas gotas caíram na pia. A noite estava pesada demais, e ainda assim algo dentro dela, algo que ela não entendia, começava a se movimentar como se fosse despertar. Ou como se estivesse sendo despertado por alguém. Foi quando viu novamente a sombra dele. Primeiro um contorno. Depois uma forma. Então a presença completa. Ele estava parado do lado de fora, próximo ao portão, observando a casa com atenção. Mas não era aquele olhar ameaçador que alguém teria ao vigiar uma vítima. Era um olhar preocupado, carregado de vigilância, outra coisa que ela não ousava definir. O coração dela acelerou de um jeito tão intenso que a respiração ficou curta. Camila colocou o copo na pia e caminhou até a janela com passos cautelosos. Ele não se moveu. Não tentou se esconder.
Ele queria que ela ouvisse. Ela abriu a janela devagar. Por quê? Sua voz saiu baixa demais. Por que você está fazendo isso? Ele não respondeu. Pergunta demais para silêncio demais. Camila insistiu. Quem é você? Ele ergueu o queixo, como se ponderasse se deveria revelar algo. Depois levou a mão até o bolso interno da jaqueta, como quem pega um documento, mas a retirou antes de mostrar qualquer coisa, como se tivesse mudado de ideia no último instante. De repente, ele deu 2 passos para trás e fez um gesto com a mão, um movimento rápido, quase imperceptível, como um sinal militar de alerta. O que foi? Camila perguntou, mas ele já se movia. A segundos dali, o carro parado na esquina acendeu os faróis. O brilho cortou a escuridão. 2 portas foram abertas. Homens saíram. Armas. Em punho. Camila levou a mão à boca, sufocando o grito. O homem misterioso virou-se para ela por um último instante. Seus olhos diziam tudo o que a voz não dizia. Não saia. Não se mova. Eu volto. E então ele correu em direção às sombras, desaparecendo como se fosse feito delas. Os homens armados seguiram na direção oposta, buscando outra entrada, outro ângulo, outro alvo. Camila ficou imóvel, com o coração engasgado na garganta, sabendo que a noite estava apenas começando, e que agora, oficialmente, ela era parte de algo muito maior do que qualquer coisa que pudesse compreender. A única certeza era uma. O perigo chegou. E o único homem capaz de protegê-la não podia nem dizer seu nome. A casa estava tão silenciosa que Camila conseguia ouvir o próprio coração pulsando como um tambor preso dentro do peito. As luzes do carro ainda cortavam a escuridão lá fora, varrendo a rua como faróis de um navio perdido. Os homens que saíram do veículo caminhavam devagar, táticos, como quem conhecia muito bem o terreno, e pior, como quem sabia exatamente o que estava procurando. Ela recuou instintivamente, fechando a cortina. A cada passo que dava para trás, sua mente repetia a mesma frase como um eco indesmentível. Ele correu porque está me protegendo. Eles vieram por ele, ou por mim. E eu não sei qual opção é pior. O vento bateu contra a janela e fez a casa ranger, aquele som áspero que, em condições normais, passaria despercebido. Mas naquela noite era como o aviso de um predador se aproximando. Camila apagou as luzes devagar, até que a casa ficasse mergulhada em penumbra. A respiração dela estava curta, quente, saindo em ondas irregulares. Ela se aproximou da porta, certificando-se de que estava trancada, 2 vezes. Depois, caminhou até o corredor, cada passo ecoando como se fosse um alvo ambulante. Ela pensou em ligar para Davi. Por um instante, até pegou o celular. Mas as palavras escritas no papel queimaram sua memória. Não confie. Era absurdo. Irracional. Ilógico. Mas seu instinto gritava que aquilo era verdade. E, de repente, tudo ao redor começou a fazer sentido de um jeito tortuoso. Desde as últimas semanas, Davi vinha surgindo sempre rápido demais, sempre perto demais, sempre envolvido demais. No começo parecia cuidado, atenção, carinho. Mas agora parecia controle. Camila se afastou da janela e foi para o quarto. Não sabia onde se esconder. Não sabia se deveria se esconder. A verdade era que ela estava no escuro, literalmente e emocionalmente. De repente, ouviu um barulho abafado do lado de fora. Não era grito. Não era tiro. Era impacto. Alguma coisa, ou alguém, bateu contra o muro lateral. Camila prendeu a respiração. Aproximou-se de novo da janela da sala e olhou por uma fresta. Os homens armados estavam correndo em direção ao beco ao lado da casa. 2 deles. Com lanternas e armas erguidas, gritando comandos que ela não conseguia entender. Ele está vivo, murmurou, quase sem voz. Ele está lutando. E isso a atingiu como um soco emocional. Por que se importava tanto? Por que, em tão pouco tempo, aquele homem desconhecido mexia com ela mais do que alguém deveria? Era irracional. Imprudente. E, ainda assim, verdadeiro. Ela viu algo se mover no telhado da casa vizinha. Rápido. Preciso. Quase felino. Era ele. O homem misterioso corria pelas telhas como se fosse parte da estrutura, desviando das lanternas, usando a escuridão como aliada. Um dos homens apontou a arma para cima. Não. Camila sussurrou, apertando a cortina. Mas o tiro não veio. O homem hesitou, talvez porque o ângulo fosse ruim. O protetor, porque agora ela não conseguia chamá-lo de outra coisa, se jogou para trás da chaminé da casa vizinha, ocultando-se por alguns segundos.
Os homens arrombaram o portão lateral da casa de Camila e correram para dentro do quintal. E foi nesse segundo que tudo mudou. Algo tocou a nuca dela. Camila congelou. Uma mão. Quente. Firme. E silenciosa. Ela girou tão rápido que quase caiu. Ele estava ali. Dentro da casa. No corredor. Respirando ofegante, o rosto parcialmente sombreado, mas perto o suficiente para ela ver cada detalhe. O corte fino na sobrancelha, a linha forte do maxilar, o suor escorrendo pela lateral do pescoço. O cheiro dele não era o mesmo perfume do invasor, era algo completamente diferente. Cedro. Pimenta suave. E a eletricidade do perigo. Camila levou um susto tão grande que o corpo inteiro pareceu tremer. Como você entrou? Ela sussurrou. A voz dele veio profunda, baixa, rouca, como se cada palavra fosse pesada demais. Não havia outra forma de te proteger. Eles estão te perseguindo? Ela perguntou, mesmo sabendo que sim. Ele assentiu, mas não parecia ter medo. Parecia acostumado. Camila recuou um passo, mas ele avançou meio passo, não para intimidá-la, mas para encurtar uma distância que parecia impossível de manter. Você corre perigo, Camila, ele disse, encarando-a com uma intensidade que fez suas pernas quase falharem. E não é por minha causa. Você vive dizendo isso, mas não diz o motivo. Ela estourou, num sussurro desesperado. Quem são eles? Por que estão atrás de você? E por que eu? Ela não conseguiu terminar. Ele a olhou como se analisasse o peso daquilo tudo, o medo, a confusão, o coração acelerado. E então sua expressão suavizou por um instante, revelando algo que não deveria existir naquele rosto tão marcado pelo perigo. Algo que parecia, cuidado. Meu nome, ele começou, e parou, como se isso trouxesse consequências sérias. Se eu disser, não tem volta. Camila sentiu um calafrio percorrer a espinha. Então diga. Ele respirou fundo, encostando a mão no batente da porta, próximo ao rosto dela. Seu corpo estava tão perto que a energia dele parecia envolver o dela. Eu me chamo. O barulho de passos invadindo o quintal interrompeu tudo. Lanternas. Vozes. Armas. Ele olhou para o corredor, depois para ela. Eles estão entrando, avisou. O que você vai fazer? Ela perguntou, sem conseguir esconder o desespero. Ele segurou o rosto dela com uma mão, grande, quente, firme, e a trouxe para perto. Vou tirar você daqui. Nem que eu morra tentando. Antes que Camila pudesse responder, ele a puxou pela mão e correu para a porta dos fundos. E então a casa foi invadida. A porta dos fundos foi aberta com força, o vento frio da madrugada invadindo a cozinha como um aviso. Camila mal teve tempo de pensar, o homem misterioso já a puxava com firmeza, mas sem machucá-la, guiando seus passos com uma precisão quase militar. Lá fora, o quintal estava escuro. A luz que antes piscava havia se apagado por completo, como se a própria noite tivesse decidido proteger os dois. O som das vozes dos homens dentro da casa ecoava perto demais. Passos, comandos, o clique metálico de armas sendo engatilhadas. Eles são quantos? Camila sussurrou, tentando acompanhar o ritmo dele enquanto o coração batia tão rápido que parecia querer explodir. 3, talvez 4, ele respondeu, sem olhar para trás. Não o suficiente para me parar, mas o suficiente para te atingir. E isso eu não vou deixar acontecer. A frase caiu sobre ela como um trovão silencioso. Como alguém poderia falar com tanta convicção, tanta certeza, sem nem conhecê-la? Ou, será que conhecia? Será que ele sabia quem ela era antes de tudo isso começar? Eles chegaram ao muro do quintal. Ele entrelaçou as mãos e inclinou-se. Sobe, ordenou, com a voz baixa, firme. O quê? Não vou conseguir subir isso. Ela sussurrou, quase chorando. Confia, foi tudo o que ele disse. E, pela primeira vez naquela noite, ela não hesitou. Camila colocou o pé nas mãos dele. Ele a levantou com força e cuidado ao mesmo tempo, como se ela fosse leve. Camila agarrou o topo do muro, impulsionou o corpo e conseguiu alcançar o outro lado com mais facilidade do que imaginava. Quando se virou para olhar para baixo, ele já estava pronto para pular, mas parou ao ouvir um barulho dentro da casa. Eles chegaram no corredor, ele disse. Rápido. Vem logo. Ela implorou. Ele sorriu de canto. O primeiro sorriso que ela via naquele rosto marcado por tensão e sombras. Você realmente quer que eu vá, né? Perguntou, com ironia leve, quase suave. Agora não é hora para isso. Camila sussurrou, desesperada.
Ele colocou as mãos no muro e subiu como se tivesse anos de treinamento, o que provavelmente tinha. Estava prestes a pular para o lado dela quando um dos invasores apareceu no quintal. Aí! O homem gritou. Ele tá aqui. O homem misterioso puxou o corpo totalmente sobre o muro no último segundo. O invasor atirou. O som atravessou a noite como uma lâmina. A bala atingiu o concreto, bem onde antes estava a perna dele. Vamos! Ele disse, agarrando a mão de Camila. Eles correram pelo terreno vizinho, passando entre galhos e pedras. O vento gelado cortava a pele, mas Camila nem sentia. Sua mente estava tomada apenas por adrenalina, medo, e a sensação estranha de estar onde deveria estar, ao lado dele. O som de passos se aproximando os fez acelerar. O beco estreito abriu-se para uma rua lateral. Deserta. Ele a puxou para trás de uma casa abandonada e encostou-a contra a parede, respirando ofegante. Fica aqui, ordenou. Não. Eu não vou te deixar. Ela rebateu. Ele ergueu o olhar para ela, e naquele momento, Camila percebeu algo que nunca tinha notado até então. Os olhos dele não eram apenas negros. Tinham um brilho quente, quase âmbar, visível apenas quando a lua tocava as pupilas. Um brilho carregado de uma dor profunda, e de um sentimento que ela não saberia nomear. Camila, ele disse, quase num sussurro, encostando a mão no rosto dela. Você não entende no que está se metendo. Então me explica. Ela insistiu. Agora. Por que você está me protegendo? Quem são eles? Quem é você? Um som de carro derrapando fez os dois olharem para a esquina. Os invasores estavam chegando. Os faróis os varreram de raspão. Ele a puxou pela cintura, grudando o corpo dela no dele, mais perto do que qualquer pessoa jamais esteve. Seu coração batendo contra o dela. A respiração quente no pescoço. Escuta, ele disse, a voz tão baixa que era quase um tremor. Eu sou uma ameaça. Não por querer te machucar, mas porque tudo o que eu sei e tudo o que eu fiz coloca pessoas em perigo só por se aproximarem de mim. Então por que se aproximou? Ela sussurrou, sem conseguir desviar o olhar. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquilo doesse. Porque eu tentei ficar longe. Mas você não fazia ideia do quanto chamava minha atenção. Ele abriu os olhos, encarando-a como se estivesse expondo a alma. E quando percebi que te queriam, eu não consegui ficar parado. O mundo parou. Por um segundo. Talvez dois. A respiração dela falhou. As mãos começaram a tremer. Você, me conhece? Ela perguntou, a voz quebrando. Antes que ele pudesse responder, o carro dos invasores virou a esquina. As luzes varreram o muro. Vozes ecoaram. Ele tomou uma decisão instantânea. Agarrou a mão dela com força. Depois eu explico. Agora eu te tiro daqui nem que seja a última coisa que eu faça. Eles correram. A rua estava deserta. A cidade dormia, mas o mundo deles estava em chamas. O barulho dos perseguidores era cada vez mais alto. E então, finalmente, ele disse. Meu nome é... Um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma navalha. A bala passou tão perto que arrancou um pedaço da parede ao lado dela. O homem a empurrou para o chão, cobrindo-a com o próprio corpo. Eles chegaram mais rápido do que eu esperava, ele rosnou, os olhos acesos de raiva. Isso muda tudo. Ele puxou Camila para correr novamente, desaparecendo em direção ao centro da cidade. Mas o nome dele, a revelação que poderia mudar tudo, tinha sido interrompida. E Camila sentia que estava cada vez mais perto da verdade, e cada vez mais longe da vida que tinha antes. A cidade parecia respirar mais fundo naquela madrugada. O vento frio descia das montanhas, carregando o cheiro doce de pinho, o distante canto de alguma festa que insistia em continuar, misturado a tudo isso, um silêncio estranho, o tipo de silêncio que sempre precede algo importante. Camila sentiu esse silêncio entrar dentro dela, provocando um arrepio que percorreu sua espinha quando abriu a porta da casa da tia Lúcia. Ela havia acabado de chegar da delegacia. Depois de horas respondendo perguntas, descrevendo o carro que tentará atropelá-la, explicando novamente tudo sobre as mensagens misteriosas de Gabriel, ela esperava se sentir aliviada. Mas não. Era como se o mundo tivesse ficado maior e mais escuro por dentro. Você demorou, murmurou tia Lúcia, preocupada, embrulhada num cobertor. Alguma novidade? Camila respirou fundo, tirando o casaco, ainda sentindo o cheiro de chuva. Nada. Eles vão investigar, mas não sinto que estão levando a sério. E o Gabriel? Alguma pista? Camila fechou os olhos. A cabeça latejava. Nenhuma.
É como se ele tivesse sido arrancado do mapa. A tia aproximou-se devagar e tocou sua mão. Não desiste dele, minha filha. Os olhos de vocês dois sempre tiveram algo que ninguém entendia. Era amor verdadeiro. E amor assim não se apaga. Camila queria acreditar. Deus, como queria. Mas as últimas horas estavam esmagando tudo dentro dela. Foi quando o celular vibrou. Ela gelou. Era um número oculto. Tia Lúcia viu o pânico em seu rosto. Atende. Insistiu. Com a mão trêmula, Camila deslizou o dedo na tela. Alô? Um silêncio pesado. Depois, uma respiração masculina. Camila, a voz era rouca, fraca, reconhecível demais. Não confia em ninguém. Eles estão perto. Eu não devia ter te deixado voltar. O coração dela quase parou. Gabriel? Onde você está? Gritou, desesperada. Ela ouviu barulho de passos, uma porta batendo, a respiração dele acelerando como se estivesse correndo, fugindo. Eu não tenho tempo. Só escuta. Não acredita nela. Ela mentiu para você durante anos. Tudo foi armado, por ela. E agora? O som explodiu num estalo violento. Como se o telefone tivesse sido arrancado da mão dele. Gabriel? Gabriel? Silêncio. Depois, alguém respirando, mas não era ele. Uma respiração baixa. Feminina. E então uma voz suave, lenta, quase familiar demais. Você nunca deveria ter voltado, Camila. A ligação caiu. Ela ficou paralisada, olhando para o celular como se ele tivesse queimado sua mão. A tia percebeu que algo terrível havia acontecido. Camila, quem era? Mas ela não respondeu. Não conseguia. A mente dela girava, replayando aquela última frase. Aquela voz. Aquela tonalidade venenosa que parecia sorrir no meio das palavras. Você nunca deveria ter voltado. Aquela voz ela conhecia. Podia não lembrar de onde, mas conhecia. O estômago dela se revirou quando deu o primeiro passo em direção ao corredor. Precisava pensar. Precisava ligar os pontos. Precisava entender por que Gabriel mencionou ela antes de ser interrompido. Quem era essa mulher? Por que dizia que tudo tinha sido armado? E por que soava tão próxima? Ela entrou no quarto e acendeu o abajur. A luz amarela e suave fez o ambiente parecer menor, apertado. Ela abriu a gaveta onde guardava as antigas fotos da cidade e do passado. Talvez ali houvesse alguma pista. Folheou rápido, desesperada. Fotos da escola. Fotos de festas. Fotos das noites de Natal, da praça iluminada, de Gabriel sorrindo, dela abraçada a ele, dela ao lado de amigas. E então, uma foto caiu de dentro do envelope. Uma foto que ela não lembrava de ter. Era da apresentação de Natal de 10 anos atrás, quando ela e Gabriel começaram a se apaixonar. Mas o que chamou sua atenção não era ela, nem ele. Era o fundo da foto. Uma mulher parada atrás deles. Observando. Sorrindo de um jeito estranho. Camila sentiu o ar sumir. Era a mesma sensação da voz misteriosa. E, de repente, uma memória esquecida voltou com brutal força. Camila, cuidado com ela. Essa mulher não gosta de você perto dele. Uma antiga frase da mãe de Gabriel. Uma frase dita tão rápido, tão sussurrada, que Camila nunca dera importância. Ela puxou a foto para perto, tentando focar no rosto da mulher. Mas antes que pudesse ver direito, a lâmpada piscou. 1, 2, 3 vezes. E apagou. Camila se levantou devagar, tentando encontrar o celular para usar a lanterna. Mas algo, lá no corredor, fez seu sangue gelar. Um estalo. Leve. Como uma tábua de madeira sendo pisada. Tia Lúcia? Chamou, embora soubesse que não era ela. Nada. Outro estalo. Mais perto. Camila recuou, tropeçando na cama, levantando o celular. A tela iluminou um pouco o quarto. E então, uma sombra passou pela porta. Rápida. Fina. Humana. Seu coração bateu tão forte que doeu. Ela recuou para o canto do quarto, ligando a lanterna com as mãos tremendo. Quem tá aí? Nenhuma resposta. Outro passo. E então uma voz, a mesma da ligação, sussurrou tão perto que pareceu tocar sua nuca. Ainda não terminei com você. A luz voltou repentinamente, iluminando o corredor por um segundo. E Camila viu. A mulher da foto. Dentro da casa. Olhando para ela. Sorrindo. Camila ficou paralisada diante da mulher no corredor. A respiração dela ficou curta, rápida, quase impossível de controlar.
A figura estava iluminada pela luz vacilante da casa, cabelos castanhos presos de forma impecável, olhar frio, sorriso que nunca chegava aos olhos. Parecia saída diretamente de uma lembrança distorcida e sombria. Você, Camila tentou falar, mas a voz falhou. Quem é você? A mulher apenas inclinou a cabeça, como quem observa um animal ferido. Ah, Camila, você realmente não lembra. Ela deu um passo à frente. Mas eu me lembro de tudo. A lanterna do celular tremia nas mãos de Camila. Ela engoliu seco, recuando a cada passo da mulher. O que você quer de mim? Não é sobre você. A mulher apontou para o peito de Camila. É sobre ele. Sempre foi sobre o Gabriel. O nome dele bateu como um soco no estômago de Camila. Ela apertou a foto ainda em sua mão, a foto da apresentação de Natal, onde a mesma mulher aparecia ao fundo. Você estava lá? Camila sussurrou. Durante todos esses anos. Observando a gente? A mulher sorriu. Você entrou na vida dele sem permissão. Ele era meu. Sempre foi. Camila sentiu a garganta fechar. Um gosto metálico subiu até a língua, medo misturado com fúria. Ele nunca foi seu. A mulher riu, um som suave e cruel. Ele seria, se você não tivesse aparecido. Eu o acompanhava desde antes de vocês se conhecerem. Eu o protegia. Ele confiava em mim, até você roubar tudo. Camila ligou as peças. A mãe de Gabriel sempre desconfiou dela. Sempre alertou. Sempre desconfortável quando falava de uma amiga próxima do filho. Mas Camila nunca viu essa mulher ao lado dele. Nunca a conheceu de fato. Você é, quem exatamente? Perguntou, buscando tempo. Prima? Vizinha? Colega? Obcecada? O sorriso desapareceu do rosto da mulher. Eu era a única que realmente se importava com ele. A única que sabia o que era melhor. O olhar dela brilhou de loucura contida. E daí você apareceu. E daí você foi embora. E daí ele sofreu. E ficou vulnerável. E eu finalmente pude aproximar ele de novo. A respiração de Camila se prendeu no peito. O que você fez com o Gabriel? A mulher suspirou, teatral. Tentei salvá-lo, de você. Camila avançou um passo, esquecendo o medo, tomada por raiva. Onde ele está? A mulher ergueu a mão rapidamente, mostrando algo brilhante, o celular de Gabriel. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Era como ver o coração dele ali, preso nas mãos da inimiga. Ele tentou fugir, disse a mulher, mexendo no aparelho como se fosse um brinquedo. Mas homens apaixonados fazem besteiras. Ele tentou te mandar mensagens, te avisar, ela sorriu, cruel. Eu impedi. O chão pareceu sumir sob os pés de Camila. Você machucou ele. A mulher deu de ombros. Ele está vivo. Por enquanto. O por enquanto bateu como gelo sob a pele de Camila. Você não pode fazer isso, disse Camila, avançando lentamente, calculando cada passo. Ele nunca vai querer você. Nunca quis. A mulher apertou o celular com força. Por isso mesmo você precisa desaparecer. Antes que Camila pudesse reagir, a mulher avançou com velocidade assustadora. Camila tentou correr para o lado, mas foi empurrada contra a parede. A cabeça dela bateu forte, o mundo ficou instável, e ela caiu de joelhos. A mulher se aproximou com calma fria, como uma predadora. Você estragou tudo por muito tempo. Agora eu vou arrumar. Camila, tonta, apalpou o chão, procurando qualquer coisa para se defender. Os dedos tocaram a foto amassada, e, ao lado dela, a pequena luminária de mesa que havia caído. Em um impulso desesperado, Camila agarrou a luminária e girou com toda a força. Ela acertou a lateral do rosto da mulher, que gritou e cambaleou para trás. Vadia! A mulher rugiu. Camila correu em direção à porta do corredor, tropeçando, respirando como quem luta pela vida. Desceu as escadas quase rolando e abriu a porta da frente. O ar gelado da madrugada atingiu seu rosto, mas ela não parou. Correu pela rua escura, com as luzes natalinas tremeluzindo ao longe. Camila! A voz da mulher ecoou atrás dela, carregada de ódio. A cidade parecia vazia, silenciosa demais. Camila correu até a praça principal. O enorme pinheiro de Natal iluminava o centro com luzes douradas e vermelhas, refletindo nos olhos dela enquanto ela tentava pensar. Aonde ir? Para quem pedir ajuda? Foi quando ouviu passos atrás dela. Rápidos. Determinados. Ela se virou, ofegante. A mulher se aproximava, mesmo ferida, com o rosto marcado pela luminária, os olhos injetados de loucura. Vai correr até quando, Camila?
Ela gritou, aumentando o passo. Eu vou terminar o que comecei. Camila recuou, tropeçando no degrau da fonte da praça. E então, um som. Um impacto. Um braço que a puxou pela cintura no último segundo, tirando-a da linha de ataque. Ela caiu contra um peito conhecido. Um cheiro que ela reconheceria até de olhos fechados. A voz dele, fraca, rouca, mas viva. Ela não vai encostar mais um dedo em você. Camila levantou o rosto, lágrimas explodindo em seus olhos. Gabriel, meu Deus, Gabriel. Ele estava machucado. Ferido. Com um corte profundo na sobrancelha e a camisa rasgada. Mas estava ali. De pé. Protegendo ela. A mulher parou alguns metros à frente, surpresa, o sorriso evaporando. Como você? Gabriel apertou Camila contra si. Acabou. A mulher gritou e avançou. Gabriel a deteve com um movimento firme, derrubando-a sobre o chão. No mesmo instante, sirenes ecoaram ao longe. Luzes azuis e vermelhas refletiram nas decorações de Natal. A polícia chegou. A mulher foi algemada, gritando o nome de Gabriel em desespero até ser colocada dentro da viatura. E então a praça ficou silenciosa de novo. Camila caiu nos braços dele, soluçando. Eu achei que tinha te perdido, disse ela, entre lágrimas. Gabriel tocou o rosto dela, com lágrimas próprias misturadas às dela. Eu nunca deixaria você. Nunca. Não importa quantos anos passem. Não importa quem tente separar a gente. Ela o beijou. Um beijo desesperado, doce, cheio de vida, como se fosse a primeira vez de novo. O relógio da praça bateu 12 vezes. Meia-noite. Fogos estouraram no céu, pintando o mundo de luzes coloridas. E, no centro da praça, entre explosões de cor e lágrimas de alívio, Camila e Gabriel se abraçaram como se estivessem finalmente em casa. Juntos. Inteiros. Vivos. O destino, enfim, tinha cumprido sua promessa. Fim fogos de artifício coração amarelo.